As informações da equipe celeste neste sábado no Rádio Esportes com Paulo Azeredo. O que faz o técnico do Cruzeiro para esse jogo? E ó, Paulinho, domingo que vem tem o clássico, hein? Domingo que vem, Cruzeiro é mandante, Cruzeiro e Atlético, só a torcida do Cruzeiro no Mineirão. E aí vem aquela pergunta, né? Tem alguém pendurado para esse jogo? Se tomar o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Cruzeiro no clássico da semana que vem? Tá todo mundo muito ansioso por esse clássico. Como vai o Cruzeirão para amanhã? De olho também no clássico da semana que vem. Bom dia, chega mais, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente nesta manhã de sábado aqui na Itatiaia. Pois é, Cruzeiro está trabalhando neste momento, o treinamento começou agora há pouco, há cerca de 30 minutos, na Toca da Raposa 2 aqui em Belo Horizonte. E dentro da logística, Thiago, do Cruzeiro, fecha o trabalho, tem aquele almoço na Toca e depois parte para Recife às 4 da tarde. Para a turma de Recife, os cruzeirenses que estão na expectativa, sempre ligados aqui na Itatiaia, expectativa de chegada às 7 da noite na capital pernambucana. Cruzeiro vai ficar hospedado no Atlante Plaza para a China Azul e recepcionar com muita alegria, então, os cruzeirenses lá em Recife, Thiago. E é um momento importante. Você tirou aqui as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Amanhã... então toma de volta. Amanhã começa a semana importante do Clássico, Thiago. Amanhã começa a semana do Clássico. Não, mas tem um jogo com o Sport, claro, jogo importantíssimo, que pode levar ao Cruzeiro à ponta da tabela. Temos aí jogos difíceis, você citou aí do Flamengo, o Palmeiras tem o Clássico com o São Paulo. O São Paulo não ganha de ninguém, mas também não perdeu pra ninguém, é o único invicto neste Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras não vai ter jogo fácil também com o Tricolor, não. E por isso, Thiago, o Cruzeiro se preparando para vencer o Sport, e aí são só 2 jogos antes do Clássico. Depois tem um jogo tranquilo pelo meio de semana pela Copa Sul-Americana, porque já não tem mais chances matemáticas e deve poupar, acredito que todo mundo, o técnico Leonardo Jardim, e se preparar. Vai ter uma semana inteira para se preparar para o jogão do domingo que vem no Mineirão contra o Atlético com a torcida do Cruzeiro. E para esse jogo, já trazendo a informação que você pediu, Thiago, tem muita gente pendurada, viu? Ixi, quem é que tá pendurado, Paulo Azeredo? Jogadores importantes, Thiago. O Cássio tá pendurado. Mas goleiro é tranquilo, dá pra segurar, ok. O Vidalba, que tem sido uma figura importante no sistema defensivo do Cruzeiro, também tá com 2 cartões. O Christian, que tem sido um motorzinho no meio campo, também com 2 cartões. E aí acredito que as 2 figuras mais importantes, Thiago, Caio Jorge e Matheus Pereira. Caramba! Ambos estão pendurados com 2 cartões também. Então, pro jogo de amanhã, não dá pra falar que tem que tirar o pé, aquela coisa toda, porque valem os mesmos 3 pontos. Mas numa semana de Clássico, Thiago, dá pra turma dar uma segurada também pra não perder o Clássico, que é o jogo, digamos aí, mais importante desse semestre pro Cruzeiro, né? Cássio, Caio Jorge, Matheus Pereira, Vidalba e Christian. Cara, só jogador assim todos muito... titulares. Não, muito importantes. Todos muito importantes. Todos titulares. Olha, Oliveira, pro jogador é difícil você pedir, segura, hein? Não põe o pé aqui na dividida. Aliás, é um jogo que tende muito a ser físico. Os jogos na Ilha do Retiro são assim, aquele gramado mais pesado. Agora, que situação fica o técnico do Cruzeiro com tanta gente, né, pendurada para um clássico tão importante para o Cruzeiro no domingo que vem, Ale? É aí um esporte desesperado, né, em busca do primeiro resultado positivo, a única equipe que ainda não venceu na competição, mas eu acho que o jogador não pode pensar nisso, por mais que o clássico seja muito importante. Claro que a gente entende o tamanho de um Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, mas não pode pensar nisso, né? Tem que fazer o jogo, buscar os 3 pontos, que podem dar uma condição muito boa, melhor ainda, né, pro Cruzeiro na tabela de classificação, para inclusive entrar com muito mais moral ainda no confronto do próximo domingo, né? No próximo final de semana. Então o jogo tem que ser da mesma maneira, né? Quem tá em campo não pode pensar em não tomar cartão, tem que pensar em ganhar o jogo. Ô Edu Panzi, seria o caso de poupar alguém, ou os 3 pontos do Sport são os mesmos 3 pontos do Atlético no próximo domingo, hein, Edu? Não, Thiago, poupar não, cara. Os 3 pontos são os mesmos, mas o jogo não é o mesmo, né? Uma coisa é um clássico, outra coisa é qualquer outro adversário no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o clássico é um campeonato à parte. Quem perde tem o moral abaixa, independentemente do momento pelo qual estiver passando. Quem vence, a coisa melhora e muito.
diminui muito a pressão se estiver sendo pressionado. Então o clássico é um jogo à parte, mas não tem que poupar ninguém. Você tem que ter mais cautela. O jogador que estiver pendurado, às vezes uma entrada mais dura que ele fosse dar em outro jogo, ele dá uma seguradinha, mas não pode também tirar pé. Tem que jogar valendo a vera, porque são 3 pontos diante de um adversário que muita gente vai lá e vai tomar ponto. E vai somar pontos diante do Sport. Esse Sport que a gente viu até ontem. Porque agora tem um novo treinador, o Antônio Oliveira. É sempre um ponto de interrogação quando você vai enfrentar uma equipe que acabou de mudar de técnico. E o Antônio Oliveira pensa futebol um pouco diferente. Provavelmente a gente vai ver um Sport com uma linha de 5 defensores, atacando com alas pelos lados. Então vai ser um esporte um pouco diferente sob o comando de um novo treinador. E me preocupa mais do que o Matheus Pereira pendurado, o Christian, cara. Hoje eu acho que Caio Jorge e Christian são jogadores mais importantes, e aí não tirando a importância do Matheus Pereira, do que o próprio Matheus. Porque na ausência do Matheus você pode entrar ali com o Gabigol, fazer uma dupla de ataque e você deixa o Cruzeiro muito forte. Mas sem Christian e Caio Jorge, a coisa pesa mais. Ô, Paulo Azeredo, Ale, e ouvintes do Rádio Esportes, eu tô curioso. Antônio Oliveira é o novo técnico, trocou português pro português, né? Isso. Era o Pepa, o técnico do Sport Recife, e agora o Antônio Oliveira treinou o Corinthians, ficou muito tempo no Cuiabá, passou pelo Curitiba também. É uma figura o Antônio Oliveira. Deixa eu saber como é que vem esse esporte. Eu acho sempre jogo duro lá, viu? Apesar do Leão, atualmente tá o Leão Banguelo no Campeonato Brasileiro, né? Leão Banguelo, tá machucando ninguém. E não vai ser contra o Cruzeiro, não. Ô, Esporte, amanhã não, hein? Amanhã você não vem aprontar, não. Vamos com as informações do Leão com o Rubens Júnior. Como vem o Sport Recife pro jogão amanhã, hein, Rubinho? Um abraço pra você também, Thiago. Pois é, o Leão ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro tem a grande atração. O técnico no comando, Antônio Oliveira, o português, que já passou pelo Furacão, pelo Cuiabá, pelo Curitiba, pelo Corinthians e tenta arrumar a casa, Thiago. Por isso, ele que deve mexer na equipe para o desafio contra o Cruzeiro, tem apenas 2 pontos na tabela, lanterna, mas uma formação, apuração no Recife, com Kaique, com Hereda, com João Silva, Chico, Igor Cários, Christian, Zé Lucas, Sérgio Oliveira, Barleta, Atêncio e Pablo. É o provável Leão para buscar, né, o seu primeiro resultado positivo, apostando em um novo comando de também um português, viu, Thiago? Boa, Rubens Júnior com informações do esporte. Ale, o que destacar dessa equipe do Sport Recife, além do novo comando técnico? O Sport subiu com tranquilidade, mas sofre do que muitos times que vêm da Série B acabam sofrendo, né? A distância técnica das competições, da Série B para a Série A é um abismo. E o Sport, mesmo sendo contratado, né? O Pepa levou um monte de português para lá, mas ainda segue com uma distância técnica, tá sofrendo muito. Acreditando. O Sport acredita até hoje no Lucas Lima, Ale Oliveira. Rapaz, talvez seja o único, né? E o Sport, né, ele não começa mal o campeonato, vale lembrar que ele empata com o São Paulo lá no Morumbi, né? E depois ele tem uma sequência de erros de arbitragem, né, que acabaram prejudicando muito o Sport. Na verdade, o Sport não é um time que você vai se apaixonar, mas ele poderia tá fazendo uma campanha melhor. Tá tendo azar no jogo contra o Fluminense na última rodada, tomou gol no finalzinho, por exemplo. É um time que no último jogo como mandante empatou com o Fortaleza, né? Então acho que já é um resultado que é mais interessante. Mas é um time que está em busca da sua reabilitação. E toda a troca de comando, né? Você sabe que mexe muito com o grupo. Às vezes só mexe nos 2 primeiros jogos, 3 primeiros jogos. Mas sempre você tem um ânimo diferente, porque o cara que não estava sendo muito aproveitado, ele vê uma possibilidade, né? Então os caras que estão jogando querem mostrar serviço. De qualquer maneira, eu imagino que seja um esporte bem motivado. Claro, com os seus problemas, com as suas limitações, mas bem motivado para esse confronto. O Edu Panzi, eu falei do Lucas Lima, para sorte do Esporte, ele tá suspenso. O Cruzeiro
vai reencontrar o Kaique França, né, goleiro, foi revelado aqui nas categorias de base da equipe celeste. O Igor Cariús, eu gosto dele, bom lateral esquerdo. E agora o Sport tem o Sérgio Oliveira, que é ídolo em Portugal. O Sérgio Oliveira é um jogador grande do futebol português, tá hoje no Sport Recife. E o Pablo, né, centroavante, ex-Atlético Paranaense. O que te chama a atenção aí na equipe do Sport Recife, Edu? Não, Thiago, a minha dúvida é como vai ser esse novo Sport do Antônio Oliveira. Eu sempre trago essa dúvida quando há mudança de treinador. O Jardim certamente também tem essa dúvida, porque pode haver uma mudança maior. Pode ser uma mudança além dessa de uma linha de 5 defensores, jogar mais com os alas pelo lado e com os atacantes mais por dentro, que é uma característica do Antônio Oliveira. Mas já vai ter essa característica no primeiro jogo sob o comando dele? Com menos tempo de trabalho, o Antônio já vai colocar em campo um esporte diferente? Ou vai ser um esporte mais parecido com o do Pepa? Então essa dúvida, ela certamente está na cabeça do Jardim. Claro que os primeiros minutos do jogo vão mostrar como vai ser a postura do time pernambucano, e tem alguns fatos que aí é mais do lado da zoeira mesmo. O Sport tem um jogador que chama Atêncio, cara. É o argentino, porque a gente sempre lembra do Ascencio, né? A dupla de ataque é Atêncio e Pablo. E tem um jogador que chama Paciência também, que é um português. Né? Gonzalo Paciência, aliás, jogador de seleção de Portugal. Sim, né? Então chama atenção. Mas assim, o Alê tocou num ponto que é importante. Às vezes a tabela te mostra algo que não é muito a realidade, né? Se você pegar os jogos do Sport no campeonato, não há um desempenho horroroso, não é um time que não está jogando absolutamente nada, apesar da troca, apesar da pontuação. Realmente, em alguns jogos o Sport foi prejudicado, e assim, em lances meio bizarros, né? Como aquele contra o Palmeiras, por exemplo, na Ilha do Retiro, poderia ter mais pontos, poderia estar numa situação mais, entre aspas, tranquila na tabela, mas o campeonato do Sport vai ser esse, sem dúvida, jogar pela permanência na Série A pro ano que vem. Para quem não acompanhou o lance bizarro citado pelo Edu, um pênalti marcado a favor do Palmeiras, assim, escandaloso.